Glórias a Deus. Mais uma vez estamos unidos, juntos, neste canal, para estudar a Palavra de Deus. Vimos no primeiro período a inimizade. Está gravando, tá? A inimizade, nós vimos no primeiro período. E agora, nesse segundo período, nós vamos falar sobre as contendas. A palavra para contendas no grego é a palavra eris, E-R-S. Eris, essa é fácil de falar. Fala sobre contendas, porfias, rixas, brigas, lutas, dissensões, disputas. Falei que inimizades tinha muito a ver com intenção de coração. A palavra eris, que fala das contendas, ela tem muito a ver com a ação, com colocar em prática aquilo que é a intenção do coração, aquilo que é incômodo, aquilo que para nós está sendo como uma pedra. O que nós fazemos? Nós agimos, nós praticamos eris. Romanos capítulo 1, verso 29. Romanos 1, 29. Diz assim: cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. Está falando de uma ação. Não é uma ação não programada, ela é programada. Tanto que ela está associada com a palavra dolo. Você faz algo de caso pensado. Você sabe que vai magoar. Você sabe que vai entristecer, que vai gerar problema, e mesmo assim você pratica eris, contendas. 1 Coríntios capítulo 1, verso 11. 1 Coríntios capítulo 1, verso 11. Apóstolo Paulo recebe uma carta da igreja de Corinto, em que os irmãos eles estavam com problemas. 1 Coríntios capítulo 1, verso 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. As pessoas estavam não só com intenções, mas estavam com discussões acaloradas. Eles estavam com contendas. 2 Coríntios capítulo 12, verso 20. 2 Coríntios capítulo 12, verso 20. Temo, pois, que indo ter convosco, que vos encontre na forma em que não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me achais diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Apóstolo Paulo já havia tratado desse contexto na carta número 1, e na carta número 2, novamente, ele fala: continuo ouvindo a respeito de contendas. Pode-se dizer que a inimizade e a contenda, ela tem uma ligação muito forte uma com a outra. Conforme nós já falamos, inimizade é um estado e atitude da mente para com outras pessoas. Você intenta o mal contra as pessoas, mas você ainda não fez. E a contenda é o resultado na vida real desse estado mental. É a prática. Entenda que tanto a inimizade como a contenda, elas são pecado.
Quando Jesus Cristo ele vem falando sobre a prática do adultério, ele fala assim, olha, antigamente o adultério é só quando havia a ação física. Eu estou dizendo para vocês que se vocês olharem para uma pessoa com um olhar impuro, você já adulterou. Qual a diferença? A diferença são as consequências. A profundeza que você vai na malignidade, mas tanto um como o outro é pecado. Mesma coisa, a intenção no coração e a prática através da eris, da prática da contenda. Eris aparece como uma das coisas que dilaceram a vida. No grego secular, eris é uma palavra muito forte. Para os gregos, Eris é uma deusa, a deusa da contenda. E ela é repugnante. E aquela que chama as pessoas para a batalha. A deusa da contenda era uma das forças mais malignas da vida e produtora da violência e da morte. A violência, ela parte primeiramente da inimizade, para depois através da contenda. A gente tem visto bastante isso em relação às manifestações. Então, quando eu olho, por exemplo, aquelas manifestações na Avenida Paulista, pró-governo e contra-governo, uma numa mão da Paulista e outra na outra mão da Paulista, as pessoas elas têm inimizades, elas professam ideias político-partidárias diferentes, mas em certo momento elas têm que colocar para fora e elas se agridem. A gente vê isso também em torcidas organizadas. As pessoas vão para ver o seu time, mas eu não estou satisfeito em apenas em ver o jogo de futebol. Eu não posso aceitar que as pessoas que estão ao meu lado torçam para um time diferente. Então eu parto para a violência. Então você vê que a violência, ela nasce primeiramente na inimizade e depois ela parte pela contenda. Eris aparecia na ciência grega primitiva como uma das forças fundamentais, essenciais e indestrutíveis do universo. Todas as coisas a respeito dos processos naturais da natureza e do mundo acontecem mediante a luta e a necessidade. Então, para eles, os gregos, eles falam, de uma certa forma, essa deusa da contenda é algo bom, porque ela faz com que o ser humano se movimente. A ação e a interação entre os opostos é a própria essência da natureza. E se fosse cessar, e se um só elemento se tornasse dominado, o universo chegaria ao fim. O entendimento grego é, se não houver a contenda, o mundo para e tudo acaba. Se não houver alguma força chamada contenda para me fazer movimentar, eu não me movimento e fico parado, e com isso eu morro. No Novo Testamento, eris, contenda, é sempre uma coisa má. Apesar da cultura grega achar que nem sempre ela é ruim, achar algumas aplicações boas para ela, como algumas que eu já te falei, no Novo Testamento, a contenda ela é reputada em 100% dos casos como algo ruim. Nós, no culto noturno, nós estamos falando que Deus, Ele é o nosso vingador, em Salmo 149. Vou falar bastante sobre isso hoje à noite. Essa situação de você ir para o fronte para defender os seus objetivos, muitas vezes é encontrado como contenda, em que você olha para pessoas, você olha para situações e você simplesmente quer eliminá-las do seu caminho através da contenda. No Novo Testamento, contenda é sempre uma coisa má. No pensamento de Paulo, há duas coisas significativas no que diz respeito a esta eris, a essa contenda. Eris é um dos males que caracterizam o mundo pagão, tanto que está no frutos da carne.
Como se identifica uma pessoa que não é de Deus? Além de todos os frutos da carne que nós já vimos e os que nós vamos ver. Você identifica que essa pessoa é uma pessoa de contendas. Uma pessoa que gosta de criar confusões. Não está satisfeita com nada. Ela cria problema em todas as coisas. Romanos capítulo 1, verso 29. Romanos 1, 29. Nós já lemos esse texto. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contendas, dolo e malignidade, sendo difamadores. O mundo pagão é um mundo dividido. O mundo secular, quando você fala pagão, dentro do contexto cristão, são as pessoas que não creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não quer dizer que elas são melhores que você, não quer dizer que elas são piores do que você, não quer dizer que você tem que chutá-las, que você não pode estar no mesmo ônibus que elas, que você não pode comer no mesmo lugar, que você não pode conversar com elas. Não é isso. São pessoas que professam uma coisa diferente do que você professa, que é a palavra de Deus. Para Paulo, o mundo pagão, o mundo que não tem Cristo, ele é dividido. É um mundo de relacionamentos pessoais quebrados e interrompidos. Cada vez mais nós vemos divórcios e separações. Simplesmente porque o outro não fez aquilo que eu esperava. Sociedades acabam por conta disso. Relacionamentos acabam por conta disso. Amizades acabam por conta disso. Tratados, contratos são quebrados por conta disso. Porque o mundo, ele é dividido. Os relacionamentos entre as pessoas, eles são quebrados. Porque a partir do momento em que você não faz aquilo que eu quero, ou aquilo que eu espero, eu tenho direito a contender, lutar e brigar com você. É somente no cristianismo que pode haver comunhão e união da vida. Por quê? Qual a diferença de uma pessoa que é cristã e uma que não é cristã? Você tem uma diferença. Não é o seu amor. Não. Não é a sua paz, não é a sua tranquilidade, não é o seu jeito de agir, de pentear o cabelo, de vestir. A única diferença entre você e o mais impuro, o mais podre ser humano, chama-se sangue de Jesus Cristo. A diferença é apenas essa. Não há nenhum mérito em você. Não há nada de válido em você. A única diferença é o sangue do Cordeiro. O mundo pagão, ele é dividido. E somente no cristianismo pode haver comunhão, união e vida. Como aconselhar casais que estão com problema? Levando as pessoas à comunhão com Cristo. Não há nenhuma mágica, nenhum relacionamento, nenhum processo psicopedagógico, 5 passos disso, não há nada disso. Se a pessoa não estiver alinhada com Deus, não há como ela conviver com Deus, imagina ela com um terceiro. Ao cristão é proibido viver em bebedices, em dissoluções e em contendas. Não é algo opcional para você. É algo que é uma ordenança. É imperativo que você não viva nesta prática. Romanos capítulo 13, verso 13. Romanos 13, 13. Apóstolo Paulo fala: andemos dignamente
como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em imundícias, dissoluções, em contendas e ciúmes. O apóstolo Paulo fala: não viva nessa prática. Ocorrem momentos na sua vida em que você cai, que você tropeça, mas entenda que isso não pode ser uma prática na sua vida. Estas são coisas que o homem deve deixar para trás quando se torna um cristão. Não é uma opção. Eu sou cristão, mas eu vivo em contendas. Você não é cristão. Você tem que se converter. Segunda coisa, o fato realmente relevante no tocante ao uso que Paulo faz da palavra eres é que 4 das 6 ocorrências têm conexão não com o mundo de fora, mas com a vida dentro da igreja. Infelizmente. O apóstolo Paulo fala que a contenda que ele está vendo como preocupante não é a contenda fora, porque lá isso é uma prática comum. Lá as pessoas elas têm que defender os seus direitos e não estão preocupados com nada. O problema é dentro da igreja, em que as pessoas elas deveriam não ser passíveis de contendas, mas são. Tanto que de 6 vezes que ele fala de contenda, a maioria é tudo dentro da igreja. 3 delas se acham na carta de 1 Coríntios. Nós já lemos 1 Coríntios capítulo 1, verso 11. Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 3, verso 3. Primeira Coríntios capítulo 3, verso 3 diz: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? O apóstolo Paulo está falando assim: do jeito que vocês estão vivendo, vocês estão mostrando que vocês não são cristãos. Porque lá, algumas pessoas gostavam da pregação de Paulo, outros gostavam da pregação de Pedro, outros gostavam de um homem que também era pregador chamado Apolo. E as pessoas falam assim: eu sou desse, eu sou daquele, eu sou daquele outro. O apóstolo Paulo fala: para, nenhum desses morreu por vocês. Apenas Cristo. 2 Coríntios 12, verso 20, nós já lemos também. É Eres que divide a igreja de Corinto em facções, em partidos, que alegam ser de Pedro, de Apolo, de Paulo, de Cristo. É Eres que dividiu a igreja e que trouxe inimizade onde deveria haver amor. Na carta aos Filipenses, Paulo escreve que aqueles que pregam em concorrência maligna contra a sua pessoa e cuja pregação dirige-se à sua desmoralização mais do que à glorificação de Cristo, estão pregando com eres, com contenda. Filipenses capítulo 1, verso 15. O que o apóstolo Paulo está reclamando? Ele está pedindo que a honra dele seja defendida? Não. Que ele seja amado? Não. Que tenha um busto dele, para que as pessoas olhem e falem: olha, ele é maravilhoso? Não. Que chamem ele de reverendo? Não. O que o apóstolo Paulo está batendo na tecla é: essas pessoas elas não estão somente falando contra mim, elas estão falando sobre aquilo que eu prego. Então a contenda deles não é comigo. Porque quando eles desmerecem o que eu falo, segundo a palavra, eles na verdade estão contendendo com o próprio Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja. Então as pessoas elas falam por Cristo não porque estão querendo propagar o Evangelho, mas porque estão com inveja. Filipenses 1,15. Por inveja e porfia, outros porém fazem de boa vontade. O apóstolo Paulo fala assim: tem pessoas que discordam de mim, mas que pregam o Evangelho com o objetivo de falar de Cristo. E o problema não é a discordância entre nós.
O problema é você fazer algo para minimizar e até prejudicar o efeito da pregação do que o outro falou. Você pode ter opiniões diferentes. Nós vivemos numa sociedade de pluralidade de opiniões. Não há problema. Não há problema de você estar comigo e você pensar de algumas formas diferentes do que eu penso. Eu não sou o dono da razão. Eu sou falho como você é. Mas dentro daquilo que eu falo, que está dentro da palavra, não tem motivo para discutir. Você tem que ler, estudar, meditar. Você não concorda? Amém. Você vai receber os louros da vitória ou o ônus da derrota, da mesma maneira que eu. Eu, no dia do juízo, eu também vou ser cobrado por tudo que eu falei. E Deus vai olhar para mim e falar assim, você falou isso e você estava errado. Estamos chegando bem perto do significado do que é essas contendas. Eres, contendas, invade a igreja e torna-se característica dela. Quando os líderes e os membros têm em conceito mais alto as pessoas, os partidos, os lemas, as placas da igreja, questões pessoais do que o conceito de Cristo. Quando você olhar para uma igreja que diz, a minha igreja é a santa, a minha igreja é a que prega o verdadeiro evangelho, as outras não. Ele está gerando contenda. O que importa é a pregação de Cristo. Sempre ouvia nas pregações do pastor Jonas, lá de São Paulo, ele falava assim, não fale de religião, não fale de placa de igreja, fale de Cristo. Cristo é superior a denominações. Sim, nós temos denominações. Há pessoas que têm algumas importâncias, outras têm, são pensamentos diferentes. E não há problema em relação a isso, desde que não seja contra as Escrituras. O problema é quando eu olho para essas pessoas como menores do que eu. E em vez de eu ter o conceito de que Cristo é o mais importante, eu acho que essas coisas elas são mais importantes, e elas não são. A nossa advertência é essa. Sempre que Jesus Cristo é destituído do lugar central de uma igreja, todos os relacionamentos pessoais desandam. Se no seu lar Cristo não é o mais importante, seu relacionamento dentro do seu lar vai desandar. É assim que casamentos acabam. É assim que iniciam os adultérios. Falta de Deus no centro do lar. Por isso que a gente fala que é tão importante a bênção de Deus sobre o casamento. Após um bom discipulado, para as pessoas saberem onde elas estão entrando. Não é simplesmente vou... Não, você tem que entender o que está acontecendo. Quando o homem começa a pregar, não para glorificar a Jesus Cristo, mas para exaltar seu próprio conceito pessoal e particular sobre Jesus Cristo, ou seja, quando o homem prega uma teologia em lugar de um evangelho, quando o homem começa a argumentar a fim de demolir o seu oponente ao invés de ganhá-lo, então começa a contenda. Quando você começar um diálogo com alguém cristão e o seu objetivo é ganhar uma discussão, você está agindo com contenda. A pessoa está em engano, ela está em erro, mas o que você quer provar para ela é que você conhece muito mais grego que ela, você fala muito mais em línguas que ela, que você ora muito mais que ela, você vai tentar diminuir a pessoa em vez de resgatá-la. Você está agindo com o fruto da carne chamado contenda. Nenhum pecado invade a igreja mais comumente do que a contenda. Nenhum pecado destrói mais a comunhão cristã do que a contenda. Mas a contenda não consegue nem sequer passar perto da igreja, se Cristo estiver dentro dela. Se no seu lar, se na sua vida, não houver a pessoa de Cristo, você vai viver todos os dias daqui na terra em contenda. Pregue sempre Cristo e não uma religião. Amém, queridos? Amém.
Findado contendas, nós vamos passar para ciúmes. Temos tempo para falar de ciúmes. Ciúmes, inveja, emulações, rivalidade. Ele é citado na língua grega por duas palavras. Zelos, Z-E-L-O-S, e fonos, F-T-H-O-N-O-S. Zelos, Z-E-L-O-S, e tonos, ou fonos, não sei, F-T-H-O-N-O-S. Traduções de zelo quando ocorrem num bom sentido. Romanos capítulo 10, verso 2. Romanos capítulo 10, verso 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Aquelas pessoas, elas estão no início do Evangelho, elas têm zelo por fazer o que agrada a Deus, mas ainda não têm conhecimento, mas eles têm zelo. 2 Coríntios 7,7. Segunda Coríntios 7,7. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-se à vossa saudade, o vosso pranto e o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo, a minha alegria. Mais um, Filipenses capítulo 3, verso 6. Filipenses 3, 6. O apóstolo Paulo está discutindo a respeito dos falsos mestres e ele vai falar quem é ele. E ele fala: quanto ao zelo perseguidor da igreja. Pastor, como que ele, sendo perseguidor da igreja, ele fazia isso com zelo? Ele não tinha entendimento. A motivação do coração dele era a preservação de conceitos que ele entendia como corretos até então. Então ele tinha isso como um zelo. Nós temos outras ocorrências no sentido da palavra zelo. 2 Coríntios 7,7 nós já lemos. Ansiedade em procurar a fé. 2 Coríntios 7,11. Coríntios 7,11. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, segundo Deus fostes... 2 Coríntios 7,11. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estares inocentes neste assunto. O apóstolo Paulo fala desse grupo de cristãos na igreja de Corinto, em que eles desejavam conhecer mais a Deus. E havia uma ansiedade: eu quero conhecer mais a Deus. Algumas pessoas que me procuram falam assim: pastor, eu posso, falava com uma pessoa essa semana, pastor, eu posso divulgar isso que o senhor fala dentro do discipulado? E eu falo: não pode, você deve. Eu quero conhecer mais. Quando a pessoa fala isso, ela está mostrando que um zelo de conhecer, é uma ansiedade, um desejo, uma vontade. Filipenses 3,6 também fala de você ser sincero, nós já lemos. Romanos 10,2 fala de uma dedicação. 2 Coríntios 7,11 fala da devoção, em você realmente gastar energia e esforços em relação àquilo, para conhecer Deus. E isso é uma ação boa da palavra zelo. Zelo e fonos,
Essas palavras, embora separadas no trecho em Gálatas 5, 20 e 21, precisam ser estudadas juntas porque ocorrem tão frequentemente como par. E porque há casos em que uma delas tem que ser definida em contraste com a outra. O princípio geral que governa seu significado é que zelos pode ter um sentido bom e pode ter um sentido mau. Mas essa palavra tonos é sempre uma palavra má. Começamos tratando as palavras na ordem que ocorrem nas próprias Escrituras. Zelos ocorre nos dois sentidos no antigo grego. Quando os gregos eles começaram a conhecer o Evangelho, eles não conheciam o hebraico e o aramaico, em que tinha sido escrito o Antigo Testamento. Então o que se fez? Se traduziu o Antigo Testamento para a linguagem grega. E aí deu-se o nome de Septuaginta. Você vai ver muito com a sigla LXX. Septuaginta é nada mais, nada menos do que o Antigo Testamento, que era em hebraico, que tinha porções em aramaico, traduzido na língua grega. No seu bom sentido, na Septuaginta, zelos é usado repetidas vezes a respeito de Deus. Isaías 9:7. Isaías capítulo 9, verso 7. Isaías 9, verso 7. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Está falando do zelo que o próprio Deus tem no cumprimento das suas Escrituras. Aqui o zelo é a resolução incansável de Deus no sentido de levar a efeito os seus próprios propósitos. Se pudermos expressar a questão em termos humanos, zelos é o entusiasmo infatigável de Deus em cumprir seu próprio propósito no mundo. Deus nunca vai cansar de você. E Ele determinou que você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, apesar de todas as lambanças que eu e você venhamos a fazer, Ele não vai falar, cansei. Porque a palavra dele não volta atrás. Jó 42:2 diz que nenhum dos propósitos e planos do Senhor pode ser frustrado. O que Ele determinou vai acontecer. Ele determinou antes do mundo existir que Jesus Cristo iria morrer na cruz para me salvar, para te resgatar. E nada mudou isso. Isso não é você olhar para uma condição, eu estou aqui sendo usado como marionete. Não. Mas o propósito dele vai ocorrer, mesmo que você não concorde, mesmo que você ache difícil. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A palavra de Deus diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a que Ele fecha, ninguém abre. Se algo se fechou na sua vida ou abriu, não tem nenhum poder que pode fechar. O Trump, não. O Bolsonaro, não. O exército, a polícia, não. Lembre-se que sempre não. Às vezes com muita dor e dificuldade. Mas que as coisas elas vão ocorrer. Zelos, num segundo significado, zelos é a palavra que muito frequentemente expressa os ciúmes santos de Deus. Então, ciúme pode ser alguma coisa boa? Sim, quando se refere a quem? Deus. Então, quando Ele vê você andando por caminhos que não o agradam, Ele não fica dodói, porque Ele não é um ser emotivo que age emocionalmente. Ele tem ciúmes porque Ele sabe que você vai andar por um lugar e vai dar errado. Muitas vezes eu tenho este mesmo dissentimento, ou similar, me permite, claro, em relação a você. Eu estou vendo você caminhando por uma destruição. E eu falo, você está errado.
Ontem mesmo falei para uma pessoa, falei assim, acho que está na hora de a gente juntar os cacos. Porque as pessoas elas vão caminhando por conta, chega uma hora em que simplesmente o vaso ele se esfacela. O que eu faço, pastor? Aí nós vamos fazer o quê? Juntar os cacos. Zelos é a palavra que muito frequentemente expressa os ciúmes santos de Deus. Há um quadro que encontramos repetidas vezes nos profetas, é o retrato de Israel como a noiva de Deus. Quando Israel se desgarra para longe de Deus e adora outros deuses, pode-se dizer que Israel se entregou a outros amantes que são falsos. E em tal situação os profetas falam dos ciúmes de Deus, que é o verdadeiro marido de Israel. O ciúme de Deus não é um ciúme possessivo, como eu sinto e você sente. Fulano não me dá atenção. O fulano não me responde no WhatsApp na hora que eu quero. A pessoa não me atende. Eu quero essa pessoa me atendendo e fazendo. Não. O ciúme de Deus não é esse ciúme. O ciúme de Deus é isento desta condição pecaminosa porque Ele é santo. O ciúme dele é porque Ele sabe que você vai quebrar a cara no caminho que você está caminhando. E vai cumprir o propósito dele da mesma maneira. Ezequiel capítulo 16, verso 37. Tenho 3 passagens aí de Ezequiel que eu quero compartilhar com você. Ezequiel, se você lembra, Ezequiel 16. Você lembra que o povo de Israel, as tribos de Judá, elas estavam no cativeiro babilônico. E elas estavam contendendo contra Deus, dizendo, não vai ser tudo isso, não é 70 anos não. E Deus falou, é 70 anos. E Ezequiel capítulo 16, verso 37 diz, eis que ajuntarei todos os seus amantes, com os quais te deleitaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, ajuntá-los-ei de todas as partes contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas diante deles para que todos os vejam. Ele está falando do ciúme dele em relação a toda... Mantenha aberto Ezequiel aí, tá? Em todas os povos em que o povo de Israel ele se prostituiu em relação à adoração a outros deuses. Dentro desse mesmo texto, o verso 38. Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias, e te farei vítima de furor e de ciúme. O que o Senhor está falando é, as pessoas vão ser julgadas, aquele povo naquele contexto, ele ia ser julgado pelas suas atitudes. Capítulo 23, verso 25. 23, Ezequiel, capítulo 23, verso 25. Porém contra ti o meu zelo, e eles te tratarão com furor, cortar-te-ão o nariz e as orelhas, e vamos retornar. Porém contra ti o meu zelo, e eles te tratarão com furor, cortar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá a espada. Levarão seus filhos e suas filhas, e quem ainda te restar será consumido pelo fogo. Que duro! Que Deus é esse? Que Deus é esse Deus de amor? É um Deus ciumento em relação ao seu povo. A gente vê uma situação bem dura lá na frente, quando o apóstolo Paulo ele fala, eu vou entregar fulano para Satanás, que quem sabe ele se salve. Os ciúmes de Deus são como os ciúmes de um amante cuja amada comporta-se de modo estulto e falso. Assim como zelos, outra condição, assim como zelos é usado num bom sentido no que diz respeito a Deus, assim também pode ser usado no tocante aos homens. O salmista diz, Salmo 69:9, o zelo da tua casa me consome. O cuidado pelo teu templo me consome. O cuidado pela tua igreja me consome. Como está faltando isso nos dias de hoje. As pessoas não estão nem aí. Nem aí. Salmo 119, 139. O meu zelo me consome.
O meu desejo de ser agradável a Deus me consome. Esse zelo é a paixão por Deus que consome e estimula o homem. Falava com uma pessoa essa semana e a pessoa falava assim para mim: pastor, me ajuda, eu não quero esfriar meu coração. Zelo. Me dá alguma estratégia. Me ajuda. Zelo, como está faltando isso? É mais fácil eu ter que ligar para as pessoas e falar assim: por que você não teve na dominical? Por que você não participou do culto? Do que uma pessoa ligar para mim, mas ocorre, e falar assim: pastor, me ajuda? Eu quero retornar ao primeiro amor. Que coisa linda. Quarta ocorrência. Igualmente no Antigo Testamento grego, zelos também pode ter um mau sentido. O sentido da inveja e ciúmes que destrói os relacionamentos pessoais e a felicidade individual. Lá em Jó, capítulo 5, verso 2, ele diz a Jó: a ira do louco o destrói, e o zelo, a inveja, do tolo o mata. Esse zelo por si mesmo é algo maligno, é algo destrutivo, em que você não olha para a necessidade do outro, mas você olha apenas pelo zelo da sua pessoa. A gente vê isso demais nessas pessoas que fazem esses desvios de verba. O que interessa é o meu bem-estar. Pessoas que inclusive estão dentro da igreja e acham que apenas por entregarem o seu dízimo dos seus atos ilícitos, aquele dinheiro passa a ser limpo, e isso é uma mentira. O ciúme deixa um homem furioso. Provérbios 6:34. O escritor de Eclesiastes adota o ponto de vista de que a labuta e a diligência são simplesmente o resultado da inveja do homem contra o seu próximo. Eclesiastes 4:4. Tem pessoas que trabalham demais, mas não estão preocupadas com o próximo. A escravidão tem muito a ver com isso. Amor, ódio e inveja, todos eles perecem na morte. Eclesiastes 9:6. Zelos pode ser uma coisa maligna que arruína a vida. Pessoas que não sabem parar de buscar algo para si e assim não conseguem olhar para o próximo. Mas agora vamos voltar ao Novo Testamento, que é o nosso texto de Gálatas, capítulo 5, versos 19 em diante. Nas cartas de Paulo, zelos ocorrem 9 vezes, e pelo menos 6 num bom sentido, conforme nós já falamos. Os judeus têm zelo por Deus, mesmo sem iluminação. Romanos capítulo 10, verso 2. Paulo, no seu zelo pela lei, ele era um perseguidor da igreja, conforme nós já lemos. Filipenses 3:6. Entenda que tem muito mais a ver com a motivação do coração do que realmente a ação. Por isso que, no dia do juízo, muitas pessoas que têm no coração a motivação certa, e às vezes agem de uma maneira errada, elas vão estar em mais alta conta a Deus do que aquelas pessoas que são religiosas, que não agem porque não querem. Paulo fala do seu anseio e do zelo dos coríntios pela sua pessoa, 2 Coríntios 7:7. E do zelo que o arrependimento produziu neles, 2 Coríntios 7:11. São duas características que o apóstolo Paulo chama a atenção deles em certo assunto. Na carta de 1 Coríntios, ele repara que na carta de 2 Coríntios, ele tem que elogiar porque as pessoas elas se arrependeram. O zelo pelo Senhor gerou no coração delas a mudança. Fala do zelo dos coríntios na sua contribuição à coleta em favor dos pobres na igreja de Jerusalém, em 2 Coríntios 9:2. Aqueles homens, eles mostraram zelo pela obra do Senhor de uma maneira boa, quando eles fizeram a doação para aquelas pessoas que tinham necessidade. Tem zelo pelos coríntios porque foi ele quem os preparou como noiva para Cristo. O apóstolo Paulo olha para aquelas pessoas e fala assim: eu tenho zelo por vocês, porque vocês foram cuidados e ensinados por mim. Por outro lado, nós também vemos a ocorrência desta palavra de uma condição negativa. As contendas e os ciúmes são duas coisas das quais o homem cristão, o ser humano cristão, deve se livrar
em vista da proximidade da vinda de Cristo. Abra aí Romanos 13, 13. Romanos 13, 13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em imundícias, impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúme, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, aos seus desejos, porque Cristo está voltando. O apóstolo Paulo fala, pessoas que vivem nesta prática vão ficar. Se você é uma pessoa que vive nesta prática, você não vai ficar com Cristo. E se você está vivo, há a possibilidade de você se arrepender. Os ciúmes e as contendas são a prova de que os coríntios ainda estão sob o domínio dos baixos instintos da natureza. Eles, em certo momento, eles se arrependem em relação a algumas dificuldades, mas eles continuam com outros problemas. A nossa vida cristã, ela é assim. É uma vida de vitórias e derrotas. E quando você vence e conquista uma terra, você já avançou a um certo ponto, não volta atrás. Os barcos, quando eles navegam, eles descem a âncora para que o barco ele não seja levado pela maré. Você tem que aprender a colocar âncoras. As pessoas que montanhas, elas colocam os ferrinhos presos na montanha para que se elas caírem, elas não passem dali. Você tem que colocar na sua vida pontos para que você não volte novamente nas velhas práticas. Mas que você continue avançando. Há muito terreno para conquistar ainda. O ciúme é um dos erros que Paulo teme achar se voltar na igreja de Coríntio. Nós já lemos o texto, 2 Coríntios 12, 20. A segunda palavra, tonos lá, não ocorre no Antigo Testamento em lugar algum. Paulo a usa apenas 2 vezes, Romanos 1, 29. Abre aí, Romanos 1, 29. Romanos 1, 29. Mais uma vez. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda e dolo e malignidade, sendo difamadores. Essa condição, ela é uma condição que a gente encontra demais e caracteriza o mundo pagão, conforme nós já falamos. Filipenses 1,15 é o Espírito que impulsiona aqueles que pregam a Cristo, nós já lemos, não tanto para ganhar pessoas a Cristo, mas simplesmente para ofender Paulo e procurar os seus próprios intentos. Às vezes as pessoas elas fazem simplesmente para receber os louros. Olha, quantas pessoas você ganhou para Cristo este ano? E aí o foco não é ganhar a Cristo, ou ganhar as pessoas para Cristo, ou levar as pessoas ao Senhor e o Senhor se alegrar pela sua obra, e sim você receber o louvor das pessoas. Os escritores pagãos teriam permitido alguma grandeza necessária, como a rivalidade na ambição nobre. A inveja foi responsável pelo assassinato de Abel, cometido por Caim, pela fuga de Jacó diante de Esaú, pela venda de José para o Egito pelos seus irmãos, pela tentativa de assassinato feita por Saul contra Davi, pelo ódio pagão que derramou o sangue dos mártires cristãos pelas eras depois da morte de Cristo. Há algo trágico na situação humana aqui. Essa palavra ciúme, numa condição negativa, é uma palavra feia. Mas o zelo poderia mostrar uma condição grandiosa que acabou em pecado. Você vê que a gente já falou que uma forma de ciúme ela é sempre má, a outra pode ser boa e pode ser má. Talvez seja verdade dizer que não há um teste melhor para um homem do que a sua reação diante da grandeza e do sucesso da outra pessoa. Como você reage quando uma outra pessoa que está ao seu lado está prosperando? Às vezes as pessoas me ligam e falam assim, pô pastor, o salmista pensou assim. E Deus fala através do salmista, não olha para a prosperidade deles com inveja. Não olha para a condição deles com inveja.
Se isso o levar aos zelos, que é uma ambição nobre à bondade, trata-se da obra do Espírito. Se esse ciúme ele tiver em foco o próximo, é algo do Espírito. E você tem que cada vez mais incentivar isso. Dentro de uma maneira literal, a gente vê pessoas que estão no extremo. Não conheço a vida, não conheço a intimidade, mas, por exemplo, a Maria Teresa de Calcutá, que entregou a sua vida em prol das pessoas que passam necessidades. Se o objetivo dela for o objetivo de realmente abençoar vidas, ela está lá em alta conta do lado do Senhor. Se não, com todas as bondades, com todos os atos humanos, ela não vai estar com o Senhor. Se o zelo é algo bom, em relação ao próximo, é uma obra do Espírito, mas se te levar a ressentimento, a amargura, se trata de obra da carne. E aquilo que deveria ser um incentivo à bondade, conforme nós já falamos na semana passada, esse zelo, ele, por causa do pecado, ele se torna algo ruim. Você tem que banir isso do seu coração. Você tem que tirar isso do seu coração, para que você possa caminhar em estatura e graça, que você possa crescer e parecer mais com o Senhor. Foi corrigido pela minha filha no primeiro intervalo. Eu usei uma expressão falando que nós éramos muito sexistas, e eu usei de uma forma errada. Sexista tem a ver com gênero, não tem a ver com sexo, tá? Então eu faço a correção em relação ao texto anterior, à exposição anterior. Na verdade, o que eu queria dizer é que a nossa cultura, ela é movida pela sexualidade, e eu usei uma expressão errada. Senhor, em nome de Jesus, precisamos ser melhores, mas é difícil, porque a nossa carne, ela quer sobressair em todas as coisas. Mas cremos que o Teu Espírito Santo, ele pode realmente mudar o nosso coração, transformar as nossas vidas em algo diferente de inimizade contra Deus, mas de amizade. Queremos ser encontrados como filhos e filhas que o Senhor tem alegria e prazer. Precisamos do Senhor. Agradecemos porque o Senhor não desiste e não nos abandona. Oramos em nome de Jesus. Amém. Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós estaremos começando com o tema ira. Tá? Ira. A grande maioria dos cristãos, elas têm problemas de ira. Inclusive eu, inclusive você. Amém?